Define aqui a nossa rotina de conteúdos matinais que te ajuda a ter um entendimento maior sobre a jornada do Espírito Infinito, né? A nossa jornada rumo à unificação com todo, à ascensão espiritual. E ontem nós tivemos uma sessão de apometria que foi simplesmente incrível. Quase 6 horas de sessão. E, enfim, muitos encaminhamentos, muitos espíritos, mas teve 3 pontos aqui que eu mapeei e acho importante compartilhar, deixar gravado, porque é um conteúdo bem profundo, né, e que nos ajuda a ter um entendimento muito maior do que como que funciona as coisas no plano espiritual e nessa jornada, né, de evolução. Ontem começou, lógico que eu não vou expor o nome das médias, o nome da consulente, né, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é trazer um caso específico, até por uma questão de sigilo profissional, por isso que eu não compartilho os nomes. Ontem começou bem estranho, porque acabou o nosso momento de oração, de meditação, de conexão ali com a espiritualidade, né? O primeiro cenário que veio já foi numa mesa de hospital. Nós iniciamos o trabalho por uma cirurgia espiritual. E foi assim, já estava incrível, né? Foi um pouco estranho porque normalmente o protocolo de cirurgia espiritual vem no meio para o final do trabalho, onde a espiritualidade já nos trouxe, né? Já vem nos trazendo os obsessores, coisas de vidas passadas. E ontem já começamos já dentro do hospital. O foco da nossa apometria de Aruanda é, de fato, a espiritualidade que manda, só para você ter um entendimento um pouco maior, né? Então nós fazemos o possível para não interferir no campo. Então o que vem da espiritualidade por meio, né, dos canais de comunicação que são as médiuns, né, que somos nós ali, que estamos executando o trabalho. Então a espiritualidade já trouxe para nós um cenário de cirurgia. E foi foi interessante porque a equipe médica espiritual receitou uma dieta específica após a cirurgia, o que é normal nos casos de cirurgia espiritual, e florais, né, para a consulente manipular, né, solicitar na farmácia de manipulação, enfim, com quem faz florais. Deixa eu ver, o caso mais extraordinário foi o caso do suicídio, que foi no final, na limpeza da casa. Tem a cirurgia, tá. Aqui agora eu vou exigir que você se abra ao que eu vou trazer. Por quê? Porque senão você pode se confundir nas suas crenças, né, nos seus dogmas religiosos, e aí você não vai conseguir captar toda a ideia e como é que funciona, muitas vezes, as obsessões. Porque a gente tem mania de achar que obsessão é sempre algo, um espírito querendo matar, um espírito querendo te prejudicar, um espírito querendo... né? Eu já trouxe em outras lives, né, a questão que existe a auto-obsessão. O que é auto-obsessão? É você se obsidiando. É o que a gente chama, né, quando é você dessa vida se obsidiando você mesmo, é a questão das sabotagens, das crenças limitantes, né, que você mesmo fica se comparando com as pessoas. O que Shazar Chamin chama de o crítico interno. Shazar Chamin é o pai da teoria dos 10 sabotadores, né? E o principal sabotador é o crítico interno. O que é o crítico interno? Conforme ele se desdobra, ele vai se transformando nos outros 9 sabotadores. O crítico interno eu chamo de vizinha fofoqueira. Pensa numa vizinha fofoqueira, aquela que fica encostada no muro, falando mal da vida das pessoas, criticando as pessoas, julgando, fazendo comparações, né? A vizinha fofoqueira adora falar, né? Mas porque o meu marido, olha a filha da vizinha do 303, minha filha, então a vizinha fofoqueira, que é o crítico interno, né, numa linguagem mais técnica, ela adora criticar, ela adora julgar, ela adora comparar, né? Então existe essa auto-obsessão que é do nosso próprio crítico interno. Existe a auto-obsessão que é irradiada de encarnações nossas de vidas passadas, tá? E ontem caiu no nosso campo de apometria um caso de auto-obsessão, e na verdade não era nem com a consulente que nós estávamos atendendo,
era uma auto-obsessão de uma outra vida. E que numa outra vida, um outro fractal do espírito estava obsidiando. Você vai entender um pouquinho melhor, vou poder explicar. E isso tudo, óbvio, irradia na vida atual, ali, né, da consulente, que nós estávamos atendendo. Primeiramente chegou no campo, que ela era uma criança, né, e pelo cenário que chegou até nós, era de outra vida, era um cenário mais antigo, roupas mais antigas. Então, ela era uma criança de 10, 11 anos, e ela tinha que cuidar de outras crianças, né, e era órfã. Então, assim, ela estava praticamente sozinha e tinha que cuidar de outras crianças. Não chegou até nós se era um orfanato, não chegou até nós, né? Mas o caso entre ela era uma criança de 10, 11 anos, que era uma outra vida da consulente atual, na qual ela se sentia muito pressionada para cuidar de outras crianças. Existia uma pessoa que pressionava ela. Aparentemente, no primeiro momento, parecia uma pessoa que pressionava ela e falava: olha, você tem que cuidar das crianças, você tem que cuidar das crianças, você tem que cuidar das crianças. Quando nós fomos, e com o auxílio da espiritualidade, óbvio, identificando melhor o cenário, tendo um entendimento maior do que estava acontecendo, nós observamos que essa pessoa que forçava, essa pessoa que ficava falando que precisava cuidar daquelas crianças, na verdade era um espírito. E num primeiro momento, como estava ressoando negativamente no campo, num primeiro momento era o que a gente chamava de obsessor. E caramba, por que esse espírito vem, né, ali para aquela criança e fica falando: você tem que cuidar dessas crianças, você tem que cuidar dessas crianças, e isso gerando para aquela criança uma carga, né, uma responsabilidade que uma criança, vamos dizer assim, né, não se deve ter. E ela, quando criança, né, estava completamente em pânico, ela não queria cuidar daquelas crianças, ela não estava entendendo, ela estava em estado profundo de sofrimento, com aquela carga de responsabilidade, e ainda não ter, né, pai, mãe, está vivendo numa espécie, vamos dizer assim, de orfanato. E aí a gente começou a investigar por que aquele espírito, né, estava, de certa forma, obsidiando, porque não era um papel de um mentor, né, de um mentor, de um guardião, porque o guardião vai orientar, vai ajudar a criança, e aquele espírito não estava, ele estava realmente exigindo, vamos dizer assim, obrigando ela e trazendo tumulto mental mesmo, né, conturbação mental para aquela criança cuidar das outras crianças que ele estava. Quando a gente foi investigando, a espiritualidade veio trazendo clareza, esse espírito, né, que estava ali obsidiando, forçando essa criança a cuidar das outras crianças, era uma irradiação dela de outra vida. E das crianças ali que estavam junto nesse mesmo cenário, uma daquelas crianças foi a mãe dela de vidas passadas. Então, e que retornou nessa vida ali, sem grau parentesco, porém com esse laço de crescerem juntas. Em outras palavras, ela veio para ser mãe da mãe dela, só que não mãe biológica. Porém, era uma criança, sem pai, sem mãe, estava completamente conturbada naquela situação, né? E esse fractal do espírito da vida passada estava em um momento de desespero, porque ela tinha, né, conhecimento, ela sabia que uma daquelas crianças tinha sido a mãe dela. Então ela estava desesperada: meu Deus, minha mãe está encarnada, precisa ajudar. Então ela vinha desesperadamente dizendo: meu Deus, precisamos ajudar a nossa mãe, que também é órfã, também está aqui nessa espécie de orfanato, né? E precisa ajudar ela, porque o que está vivendo aqui nesse orfanato não é uma coisa boa. Ainda mais nos orfanatos mais antigos, dificilmente tínhamos orfanatos que trabalhavam verdadeiramente para a luz, né? E hoje em dia também não são todos que levam o princípio da caridade, amor ao próximo, simplesmente vão cumprindo seu papel. E o tratamento nem sempre, né, é na amorosidade, né? Eu não vou entrar nesse método, mas é só pegarmos qualquer filme que relata uma versão desses orfanatos mais antigos. Então o espírito, que era ela mesma, irradiação de vida passada, estava desesperadamente dizendo: cuida da nossa mãe, cuida da nossa mãe. Isso é um processo de auto-obsessão.
Porque estava deixando a criança completamente conturbada. E uma das reclamações, queixas atuais da consulente ela sente um tremendo medo de ficar sozinha, de ficar sem família, de não conseguir casar, né? Então assim, ela irradiou muito e se expressou muito nessa questão que ela sente muito medo de ficar sozinha. E que isso não era dessa vida, esse sentimento, né? E dentre os diversos cenários que a espiritualidade nos trouxe no campo de apometria, realmente ela tinha muito laços no passado a qual ela estava sozinha. Inclusive nessa encarnação era órfã e estava sendo obsidiada, mas em processo de auto-obsessão. Por que eu estou trazendo esse caso? Para que você tenha um entendimento que muitas vezes, quando a gente fala obsessão, não é um espírito trevoso que quer destruir a sua vida ou que muitas vezes quer te prejudicar. É simplesmente, às vezes, algum espírito que está ali te pedindo socorro, te pedindo ajuda, ou te dizendo, pelo amor de Deus, ajuda meu filho, ajuda minha filha, ajuda minha mãe, que nesse momento está encarnada e é uma criança. E era inclusive um processo de auto-obsessão, né? E ela conseguiu, óbvio, né, irradiar no campo daquela criança por causa do vínculo, né, do espírito com o filho. Enfim, seguimos os protocolos, os procedimentos, né, evocando ali os cânticos, entrando nas frequências dos orixás, entrando na frequência, os cânticos, né, da linha das entidades, preta velha, de caboclo, cada momento ali a gente vai tendo entendimento qual, né, linha de entidades que está trabalhando, nos orientando para poder, né, encaminhar esses espíritos. Né? O que significa encaminhar esses espíritos? Significa uma porção de coisas. Por quê? Cada espírito em sofrimento vai seguir um caminho. Tem espírito em sofrimento que vai para uma colônia, receber palestras, aprender técnicas, procedimentos para ampliação de consciência. Tem espíritos que vão entrar em colônias e já entram trabalhando, certo? Só para você ter um entendimento, você pode assistir o filme Nosso Lar, né? O Nosso Lar é uma colônia. E um dos espíritos chega para o presidente, não lembro se o nome é presidente, mas é como se fosse o CEO, o presidente ali do Nosso Lar. E esse espírito está lá faz 6 anos. E ela pede para que ela vá como uma mentora do filho, que o filho iria encarnar novamente. E ela pede para ir ajudar o filho, para ela ser a mentora espiritual, né, do filho. E o presidente da colônia fala, olha minha irmã, quantas horas você se dedicou ao trabalho aqui dentro da colônia? Né? Isso está no livro, o filme não relatou isso, está no livro na qual o filme é baseado. E aí essa irmã vira e fala, determinadas horas, mas era o equivalente a 2 meses. Aí o presidente vira e falou assim, minha irmã, você está aqui há 6 anos e só se dedicou 2 meses ao trabalho aqui dentro da casa, ou seja, durante mais de 5 anos e meio você se beneficiou dos trabalhos dos outros irmãos e você só se dedicou 2 meses. Em outras palavras, a moeda do plano espiritual, que é trabalho, né? Horas de trabalho ali dentro da espiritualidade, ela não teria, vou trazer o termo competência, né? Não sei se esse termo é o melhor que se encaixa, mas é o que está vindo nesse momento. Ela não teria competência para ser uma mentora espiritual, merecimento, ela não tem mérito para ser mentora espiritual do próprio filho, né? Então que ela deveria trabalhar mais para ganhar esse merecimento, para ter competência de um cargo tamanho como ir como uma mentora espiritual, né? Seguindo a linha de raciocínio, então muitas vezes o espírito é encaminhado para uma colônia, onde vai receber palestras, às vezes vai dentro da colônia, passa por um hospital, normalmente passa-se por um hospital. Tem espíritos que já vão passar por um processo de treinamento para trabalhar nas falanges de luz, nesses resgates, nessa proteção, para ser uma mentora, de acordo com o merecimento, né? E o que é o merecimento? O nível de evolução e o que nós fizemos em vida. A nossa encarnação é uma verdadeira iniciação. Então é de acordo com o nosso nível de merecimento. Para onde que a gente vai, vamos dizer assim. E isso tudo a gente evoca sempre, antes e durante os trabalhos, ainda mais nos momentos de meditação,
a linha de Xangô. Para quê? A justiça divina. Quem faz, vamos dizer assim, esse veredito, quem vai fazer esse encaminhamento para onde vai, muitas vezes não nos é revelado. A gente abre o portal, o Espírito é encaminhado. Né? São as linhas de Xangô, porque são eles os responsáveis, né, por essa questão de karma, merecimento e tudo mais. Tem espírito que vai para verdadeiros presídios, cadeias, e quando nos é revelado, só para você ter entendimento, parece aqueles castelos medievais que a gente vê em filme. Então assim, há diversos, quando falamos em encaminhamento do espírito, ele deixa de vagar, de ficar perdido no plano espiritual, né, de ficar num transe, e é encaminhado para um processo de ascensão, para um processo de tomada de consciência, de evolução espiritual. Ele não fica mais vagando por aí, vamos dizer assim, sem eira nem beira, e muitas vezes vítimas dos negativos, de passar a ser escravizado, enfim. Né? Ele tem aquele momento, no próprio filme, né? Não é no nosso lar. Né? Ele recebe e ele tem entendimento que a espiritualidade está esticando a mão e oferecendo ajuda, apoio para ele naquele momento. E é o que vai acontecer depois, de acordo com o mérito, né, de cada um, de cada espírito. O segundo acontecimento, eu falei da cirurgia, a múltipla personalidade, que é uma versão de vida passada que obsidiava, acabava sendo um processo de obsessão. E cara, teve um caso também que foi muito legal, porque num primeiro momento, né, a médium apareceu no cenário mental da médium, estava ela presa, amarrada numa árvore, e outras mulheres amarradas em árvore. E tinha uma espécie de bruxa que estava fazendo a guarda. Estava fazendo ali, tipo, ninguém chega aqui. Eu não tenho autorização para soltar elas e eu estou aqui para protegê-las também. E muitas dessas mulheres que estavam presas, inclusive, sabe quando mostra nos filmes? O que mostra no filme não é ficção, não. A árvore já estava tipo subindo as raízes, passando tipo pé de maracujá, né, que é uma trepadeira. Já estava começando a enraizar pelo corpo, sabe? A trepadeira começando a ficar em volta. Por que isso aparece? Neto, é assim que é no plano espiritual? Não que não seja. Mas muitas vezes nós entramos, né, na tela mental do espírito. E dentro da tela mental do espírito é igual em filme, é igual em sonho. Né? Então a gente entra naquele campo para auxiliar aqueles espíritos e tirar daquele transe, naquele transe hipnótico, né, que é o estado de sofrimento, que é um verdadeiro umbral esse transe hipnótico. Então, no primeiro momento, a gente estava lidando com aquela bruxa como se ela fosse uma trabalhadora dos negativos, né, em vista que o cenário estava bem pesado, as médicas começaram no processo de limpeza. O que é limpeza? Vômito mesmo. Às vezes, o número 2 no banheiro, arroto ou uma catarse no corpo de sofrimento, começa a doer, começa a dar dor de cabeça, isso é a catarse, né? E que nós médicos, quando recebemos a catarse, é importante, porque isso auxilia, isso é liberado no nosso ectoplasma, isso auxilia demais a espiritualidade no processo de fazer a limpeza e diminuir o sofrimento daqueles espíritos, né? E a gente foi investigando e tudo mais, e irradiou que não se tratava de uma guardião do umbral, vamos dizer assim, uma bruxa malvada que estava prejudicando aquelas mulheres. E começamos a conversar com essa, entre aspas, bruxa, né? Começamos a conversar com ela até chegar a um ponto que ela dizia que ela não sabe quem que mandava nela, que ela está tanto tempo ali, né, cuidando daquelas mulheres, e que ela não tem outra função, outra atribuição, está em transe. Igual quando você se encontra no pensamento repetitivo que você não consegue sair, né? Nesse momento a gente estava na tela mental daquele espírito, que ela não sabe nem por que ela estava ali, sob orientação. Eu não lembro a linha que estava com a gente, a linha que estava com a gente. Nós levamos ela na espiritualidade, levou ela para ela lembrar o que aconteceu no desencarne dela. E elas foram queimadas, né? Elas foram queimadas. E aí ela repetia, eu não sei, a gente só fazia o que mandavam a gente fazer. A gente só fazia o que mandavam a gente fazer. E nós fomos queimadas, né? Então ela se encontrava ali
num cenário guardando, vigiando as irmãs, a consulente, que é encarnada atualmente. Nessa vida passada ela estava amarrada na árvore e esse outro espírito estava ali fazendo essa ronda. Só que na verdade todas elas eram irmãs, seja irmã biológica ou irmãs de consideração que cresceram juntas. E elas sofriam de uma espécie de escravidão. Elas eram obrigadas a fazer magia. Então existia naquela vida, quando elas estavam encarnadas, existiam pessoas que as obrigavam, mantinham elas no estado de escravidão a fazer magia, o que a gente chama de magia negra. Passar os outros para trás, magia em benefício próprio para ganhar dinheiro, para ganhar ação, enfim, para fechar um negócio, né? E ao desencarnar, né, elas ficaram presas nessas memórias. E ao conseguir trazer clareza para ela, fazer a limpeza desse corpo astral que estava totalmente deformado, parecia até que era um espírito negativo, trevoso mesmo, mas era só uma irmã em sofrimento mesmo, presa numa memória, e ali querendo cuidar das irmãs, mas não conseguia nem mais ter um entendimento. Que quem estava preso ali naquelas árvores, nesse cenário mental dela, nessa espécie de sonho, para ficar mais fácil o entendimento, eram as próprias irmãs dela, e que elas foram todas queimadas juntas, em vida, e quando desencarnaram ficaram nesse estado de sofrimento. Nossa, Neto, mas por que a espiritualidade traz isso? Porque isso tudo irradia na nossa vida atual. Dentro do que a psicologia traz, as linhas terapêuticas, as linhas, né, hipnóticas, enfim, que vão fazer esse tratamento, busca-se muito a cura no passado remoto, ou seja, no passado nessa vida. Então, regressões dessa vida, entendimento do que aconteceu na nossa infância. Porém, gente, tem muita coisa que nós trazemos de vidas passadas mesmo, né? Dentro da linha do magnetismo, eu vou citar aqui um grande especialista da linha do magnetismo, que é o Fernando Liberal, que ele cura as pessoas por meio do magnetismo. É uma linha diferente da nossa linha de apometria, porque nós ajudamos os espíritos que se encontram no campo da consulente, né? A linha do Fernando Liberal, e quando, né, nós vamos fazer um trabalho também que vamos utilizar a técnica do magnetismo, mas aí tem que ser presencial, né? Então nos nossos retiros, e quando o consulente vem no individual, no particular, nós utilizamos também a técnica do magnetismo, né? A gente vê os cordões, vê cordões mesmo, cordões que irradiam se você é da linha espírita, no perispírito da pessoa, mas trazendo a linha dos 7 corpos sutis, que irradia no corpo mental da pessoa, no corpo astral da pessoa, que são irradiações, né? E vem mesmo como cordões mesmo, como se fossem cordas linkando, que são irradiações de vidas passadas. Dentro da linha do magnetismo, arranca-se isso por magnetismo, vai quebrando esses laços, né, com as vidas passadas. Neto, como assim quebrando os laços? Fica mais fácil quando a gente traz um termo da apometria, que é despolarizar essas memórias. Despolarizar as memórias são apagar as memórias? Não, nunca, nada é apagado. Tudo fica dentro dos registros akáshicos. Tá? Nada, nenhum pensamento, nem uma respiração que você faz some no universo. Fica tudo armazenado, nada se perde, fica tudo armazenado. Certo? Então não tem como apagarmos memória na jornada do Espírito Infinito. Por quê? Porque todas as suas experiências são importantes para o seu espírito infinito, certo? O espírito infinito que está linkado na centelha divina, que está linkado no todo, no Deus, Criador, Pai e Mãe, certo? Todas as suas existências, que são fractais, vamos dizer, dessa maneira do espírito, elas agregam informações na sua evolução espiritual, até que chega um ponto que você evolua espiritualmente e sai da roda de samsara, não tem mais necessidade de encarnar, porque você passou por diversas experiências, centenas de encarnações, tá? Não acontece 1, 2, 3 encarnações. Para a gente chegar no nível de Jesus, são centenas de encarnações, até a gente conseguir o que Ramatiz traz, e nas linhas, né, das fraternidades, a gente traz como a segunda morte, ou seja, nós não temos mais necessidade de encarnar, nós somos só mental, que seria a nossa triade superior nos 7 corpos sutis, né?
que é o nosso mental superior, nosso corpo búdico, nosso corpo ático. É só conexão com o divino, é só mental. Nós não temos mais nem corpo astral, porque evoluímos. Isso que se chama ascensionamos. Então todas as nossas experiências para o espírito infinito são extremamente importantes, porque é da nossa evolução, da nossa ampliação de consciência, da nossa jornada evolutiva. Porém, tem radiações de vidas passadas que são ruins, que nós podemos despolarizar, desconectar dessas memórias para não prejudicar a nossa vida atual. E por um desses motivos, né, baseado nessa linha de raciocínio, também que nós viemos se lembrar das nossas vidas passadas. Mas não é porque não lembramos que as irradiações não acontecem. Tá? Então tem muita coisa que acontece na sua vida que são irradiações, consequências, vamos dizer assim, de vidas passadas. Nossa, Neto, mas isso é muito ruim. Na verdade, não. Na verdade, não. Cagadinha que você fez de vida passada, bem. Está resolvendo, está vindo. Você está tendo uma oportunidade de transmutar, de evoluir tudo isso. Nessa encarnação aí, é essa a grande sacada de nossa evolução espiritual na jornada do Espírito Infinito. Mas também não vem só coisas ruins. Também vem coisas positivas das nossas vidas, dos aprendizados que tivemos na nossa vida. E esse é o momento que, ou na mesa de apometria, ou dentro da técnica do magnetismo, que nós conseguimos ativar esses conhecimentos, essas habilidades, esses recursos que nós adquirimos em outras vidas. Como, por exemplo, vou trazer um caso de tela que foi muito forte, né? Isso aconteceu com a minha mãe. Ela acessou uma iniciação dela de vida passada. Ou seja, ela teve uma vida passada na qual ela evoluiu bastante. Não é ascensionou porque não é a ascensão na qual não tem mais obrigatoriedade de encarnar. Mas dentro da escada espiritual ela ascensionou, ela se iluminou, né? Então assim, ela tem bastante informações, ela tem bastante conhecimentos, habilidades e técnicas. Dentro esse eu posso trazer em tela porque a gente trouxe a público, que foi a apometria da Jaya. Uma múltipla personalidade da Jaya ativou essa iniciação no campo da minha mãe. Inclusive minha mãe passou até por uma catástrofe, ficou 3 dias ali, parecia que estava com virose. Então assim, tem coisas de vidas passadas ruins em que precisamos verificar, analisar se tem merecimento para quebrar, para desvincular, desassociar essas irradiações em sua vida, mas também tem coisas boas que podemos ativar. Você não só errou nas vidas passadas, você também acertou. Você também evoluiu muitas vezes por causa da nossa correria do dia a dia, por causa do nosso apego à matéria, do véu. Nós não conseguimos ter esse entendimento, né? E potencializar nossos recursos, nosso nível de consciência, nossa inteligência e as habilidades que a gente tem. Seguindo, né? Teve bastante outros. Acho que a gente entrou nos 10 cenários, não tinha 7, 10 cenários não. Foi mais ou menos 6 horas de sessão, né? E no final nós sempre fazemos a limpeza da casa da consulente, né? Do consulente. Na limpeza da casa estava tudo bem na limpeza da casa, mas alguma coisa não fechou. Normalmente no campo de apometria, quando a gente acaba o serviço, o trabalho eu vejo nitidamente um portal dourado, e esse portal não vinha. Uma outra médium com rinite no nariz, uma outra médium, cara, não tem alguma coisa estranha, deve ter alguma coisa na casa, a gente começou a investigar. E a consulente estava participando. E muito forte no campo, alguma questão relacionada a vício. E, nossa, tem alguém na casa com vício em cocaína? Por causa da rinite no nariz, eu estava dopado, né? Duas médicas com rinite. Tem alguém com vício em cocaína? A consulente informou que não. E quando estamos na mesa de apometria, a consulente mente porque tem vergonha de alguma coisa, isso chega para nós. E ela não estava mentindo, a informação veio limpa. Tem alguém com vício em álcool? Não, a informação veio limpa. E a gente encanado, a gente ficou uns 25 minutos ali só investigando, concentrado, para ter entendimento do que era, alguma coisa na casa. Vinha o nome de um homem na minha cabeça. E a consulente dizia, não é ninguém que mora comigo, ninguém da minha família, não conheço esse homem. Gente, caramba, o que é?
uma outra médium captou que era alguma coisa que poderia ter fora de casa, na árvore, na frente de casa. Parece que é um trabalho que foi feito na árvore, na frente de casa. Só que estava vendo um alvidar, né, aquele prato de barro. Só que não parecia uma macumba nada, porque estava com álcool, tipo com cachaça. E não tem ninguém que é alcoólico dentro da sua casa, que talvez bebe escondido. Não tem nenhum namorado teu, não tem nada. E vai daqui, vai dali, e a gente não conseguia acessar com precisão, estava difícil de identificar. E ficamos firmes, sabe, as médias? Não, vamos investigar, vamos ficar, e já era 1h da manhã. Daí a gente começou às 8. Não, vamos ficar, tá estranho, não pode deixar isso, tal. Fiz uma meditação, mas no início já assim da meditação, para a gente se concentrar um pouco mais no entendimento, uma das médias captou e já relatou: eu estou ouvindo um homem gritando socorro. Tem um homem gritando socorro, tem um homem gritando socorro. Nesse mesmo momento a outra média captou: eu estou vendo corda, eu estou vendo suicídio, e começou a fechar a garganta dela. Está fechando a minha garganta, ou seja, irradiou nela. A hora que as médias, né, um homem gritando socorro e a outra irradiou dor na garganta, corda no pescoço, a consulente trouxe, ela não lembrava também, né, não sabia que ia aparecer isso. A consulente relatou que há 2 meses, eu não lembro agora se é o vizinho de muro ou 2 casas ao lado, se matou enforcado. Muito provavelmente usuário de droga, por isso as renites, eu estava dopado mesmo, pensei que eu estava na sensação de cocaína, sabe? Provavelmente alcoólatra, usuário de droga, né? Se matou enforcado, fazia 2 meses. E nesse momento, irradiou no campo dela e ele estava pedindo ajuda. Estava totalmente em transe, perdido, implorando por socorro, implorando por ajuda. Neto, mas eu sou médium e eu tenho medo disso. E, cara, a mediunidade é um dom. E se você veio com esse dom, é porque você precisa exercer esse dom. Você precisa executar esse dom, né? Então, no primeiro momento a consulente posso trazer isso, porque não tem nem como você saber quem é consulente, né? Mantive todo o sigilo aqui. Ela achou ruim, ela até externou, sabe? Esse cara morreu bem aqui do lado, eu sou espírita, eu sou médium. E não é bem esse o caminho, né? Se nós somos médiums e já temos o conhecimento também sobre a espiritualidade, por exemplo, quem é espírita, né? É um dom que a gente tem. E se a gente veio com esse dom, é porque precisamos exercê-lo. É uma oportunidade que a gente tem na ascensão do Espírito Infinito. É uma oportunidade que você está tendo de restaurar, de corrigir coisas erradas que a gente já fez nessas e outras vidas, né? Então não se deve reclamar do dom, sabe? É a mesma coisa, para ficar mais fácil, o Neymar reclamar porque joga futebol. É igual o caso daquelas 2 irmãs que são cantoras. A outra falava que reclamaram, que brigaram, né? E completamente, uma tá bem surto mesmo, né? Uma das irmãs, eu não lembro, Maiara e Maraísa, acho que era, não sei. Não vou falar o nome da dupla errado. Mas elas até se separaram, né? Porque uma tentou um surto psicótico. E ela reclamava do dom dela. E ela está completamente surtada, e a gente se vê isso, né? Mas enfim, não se deve reclamar de um dom, né? E trago aqui para você a metáfora que está na Bíblia, está no Evangelho, onde, vamos dizer, né? Metaforicamente traz uma moeda. Um senhor muito rico deu um dom, que seria uma moeda, para 3 pessoas. A primeira pessoa pegou esse dom, investiu e multiplicou por 5. A segunda pessoa investiu e multiplicou por 2. A terceira pessoa ficou com medo de perder esse dom, ficou com medo de não conseguir dobrar essa moeda, pegou e guardou esse dom. A primeira pessoa que multiplicou por 5 dom, ganhou mais 5 moedas de dom. A quem tem mais lhe será dado. A segunda pessoa que conseguiu fazer 2 moedas, ganhou mais 2 moedas de dom. E a que guardou, esse senhor tirou essa moeda. Por quê? Porque não exerceu o dom. Ou seja, você não exerceu o dom que você tem com o dom mediúnico, em prol, não em prol próprio, em benefício próprio, em prol dos outros, em prol da caridade, né? Você perde uma oportunidade de evolução espiritual, de recompor erros que você fez nessa em outras vidas. Se você está reclamando do seu dom,
isso lhe será tirado. E quando diz isso lhe será tirado, aí tomara que seja, porque eu não aguento mais isso, não sei o que, lhe será tirada a oportunidade de evoluir. E você volta a outras vidas, ou vai para o plano espiritual e tem que passar por um processo muito mais penoso do que quando você se entrega e honra o mandato sagrado que você tem, que é o desenvolvimento mediúnico, que é o dom de ajudar outros irmãos com essa habilidade, com essa oportunidade que lhe foi dada, né? Era isso que eu queria trazer hoje, né? Aproveitando aqui ontem que foi uma sessão incrível, nossa, muito aprendizado a espiritualidade trouxe pra gente, e que possa agregar. Deixa aqui nos comentários para mim, né? Se esse tipo de conteúdo te ajuda, né? Ou se é muito fora da curva para você, para a gente ter entendimento do que eu trago aqui, o que eu não trago aqui também, tá bom? Arro!